conectado, o galho com a videira com o galho, não há conexão, está conectado. Isso significa que o que a videira produz, o galho tem que produzir também. Verso 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, bons no plural, frutos no plural. E toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, os frutos aqui são as ações, os males, as obras malignas. Que ele está falando aqui do contexto de falso profeta. Mas não pegue esse texto e jogue só para o falso profeta. Porque qualquer um de nós, qualquer servo pode se tornar um falso profeta. Tem muitas pessoas que pegam um contexto porque fala de algo determinado e colocam só em cima daquilo. Não, isso aqui aplica a todo ser humano em Cristo Jesus. Mesmo que a gente não seja um profeta. Mas somos servos de Deus, novas criaturas. Nós não podemos produzir mais maus frutos. Nós não podemos ser uma árvore má. Isso é linguagem simbólica. Ele está nos comparando com uma árvore. Assim como a árvore boa produz bom fruto, assim tem crente que produz bom fruto. Assim como tem a árvore má que produz frutos maus, tem crente em Cristo Jesus que produz frutos maus. Você faz o que é errado, más obras. Ele está falando de quem? Dos falsos profetas, que são pessoas malignas, que se vendem, que se profanam para se beneficiar a si mesmo. Não se preocupam com a videira que é Jesus. Não se preocupam com a palavra. Está preocupado consigo mesmo. Então é a árvore má que está produzindo fruto mau. Ou seja, com pessoas que estão vivendo uma vida em pecado. As obras por onde passa são obras que deixam rastro, obras malignas, se prostituindo, comprando não pagando, roubando, usurpando as pessoas. Verso 18. Verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. O que é que Jesus está falando aqui? Juízo final. O resultado de falso profeta e eu e você, que não, se a gente não produzir bons frutos, que vem por intermédio da produção primeiro dos frutos, que é os frutos do Espírito, que é o que nós estamos tratando em João 15. João 15 fala dos frutos do Espírito. Somente quando nós vivemos pelo Espírito, nós vamos produzir bons frutos. Aleluia. As ações mudam. Os pensamentos são diferentes. Os desejos são diferentes. Marcelo, por quê? Porque antes eu já passei por uma transformação. E o Espírito que produz os frutos, por isso quando fala em Gálatas capítulo 5, verso 22, não fala de frutos do Espírito no singular, no plural. Fala do fruto do Espírito, fruto no singular. Marcelo, mas como que pode? São 9 frutos no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. São 9. E o texto trata esses 9, que são muitos, como um fruto. O Espírito produz o fruto, mas são vários. Então é diferente esses frutos que nós estamos falando aqui, que são obras. Agora, quando há comunhão, relacionamento com a videira, vai sendo produzido dentro de nós o caráter de Jesus, a fala de Jesus, o comportamento de Jesus. Se vocês estão me entendendo aqui da live, amém? Vocês estão entendendo? Perfeitamente, amém. O versículo 19, o resultado de não produzir... Eu peço, tem alguém com o microfone aberto. Feche para mim, por favor, em nome de Jesus. Amém? Toda árvore que não produz bom fruto, lança-se no fogo. Condenação eterna. E lá em João 15, nós vamos já voltar, está falando a mesma coisa. Nós vamos ver. Então, observe que desse contexto aqui, que se cabe todo mundo, falso profeta e todo crente. O Senhor está dizendo, ó, se conhece o servo pelas obras deles, que é os frutos. Porque é impossível, irmão, um servo de Deus, fazer as coisas erradas e se ocultar. Não tem como. Pode se ocultar do homem por um tempo. Mas de Deus não pode se ocultar. Não pode se ocultar. E Deus ainda revela na terra para o homem. Porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas.
nós somos desmascarados, irmãos. Se a gente andar em obras malignas, não adianta. Deus está vendo. E a gente está correndo por um caminho de juízo eterno, separado de Deus para sempre. É o versículo 19, ele está falando desse juízo. E ele termina dizendo, verso 20, portanto, pelo seu fruto o conhecereis? Não. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus está dizendo, vocês vão saber quem é o profeta, apesar da gente não viver com cada crente na sua casa, no cotidiano, mas aquilo que a gente faz errado por onde a gente anda, uma hora vai se revelar. Uma hora vai vir à tona, não adianta, irmãos. Uma hora aparece. A mentira não sustenta. Então, o servo de Deus, tendo consciência disso, ele vai entender melhor a nova vida em Cristo Jesus. Ele vai entender que ele tem uma vida nova e que ele precisa gerar fruto. Vamos voltar para lá, capítulo 15. Glória a Deus. Então, Jesus está falando aqui. O meu pai é o lavrador. Então, aqui nós temos a videira, nós temos o lavrador e nós temos o galho. Existe dois tipos de galho. Versículo 2. Toda vara em mim, ou galho, ou ramos, não sei como está essa tradução, mas é a mesma coisa, tá? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. É as varas que estão na videira, mas que não gera fruto. Como eu falei para vocês, literalmente, você vai estudar sobre a videira, tem galho lá que está enorme, grande, média de 3 metros, mas não tem uma uva. Não tem uma uva. Tiago levantou a mão, quer falar alguma coisa, Tiago? Eu queria dar um exemplo aqui, não é da Bíblia não, é que eu sou da roça, né? Amém. E meu pai, lá, ele tem plantio de cacau. Ou seja, quando ele vê que o cacau aquele cacau não vai dar um bom fruto, né, que nem o senhor está dizendo aí, ele vai, corta, quando aquele galho seca, ele corta, poda, ele faz o podamento, todo mês é a mesma coisa, ele faz o podamento para dar bons frutos, é a mesma coisa, se aplica em nós, né? Sim, exatamente isso, tá vendo? Maravilha, Tiago. Foi bom você ter falado. Então, é a mesma coisa que estamos falando aqui. Ele está falando de experiência, ele está falando que não está na Bíblia, mas é da Bíblia. É o que nós estamos falando aqui, exatamente isso, Tiago. O que você está falando aí é a mesma coisa isso aqui. Só muda a árvore, tá? Que aqui é a videira e no caso aí era outra árvore. Mas é a mesma coisa. Então, quando ele fala aqui que a vara que está nele que não dá fruto, e limpa aquela que dá fruto, observe, ele está dizendo que limpa a que dá fruto, não é a que não dá. Ele limpa a que já dá. Porque quando há uma conversão, a pessoa entrega a vida para Cristo, a partir daquele momento começa uma vida nova. E a pessoa começa a andar em Cristo Jesus. E começa a produzir os frutos. O fruto, lembrando, ele está falando aqui, dentro do contexto dos frutos do Espírito. Primeiro fruto, amor. O segundo fruto, gozo, que é alegria. Terceiro fruto, paciência. Quarto fruto, bondade. Quinto fruto, benignidade. Sétimo fruto, fé, ou em outra tradução, fidelidade. Oitavo fruto, mansidão. Nono fruto, domínio próprio. E tem outros que não estão dentro do contexto, como Jesus disse, eu sou manso, é o fruto do Espírito, mansidão. Mas ele cita outro, humildade. Isso são frutos. Não estão todos ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então Jesus disse, eu sou manso. Característica do fruto do Espírito.